Vamos ver aqui, definitivo, os sistemas de Metal Fight Beyblade Parte 3 4D System, não é possível. Agora as Beyblades também lidam com fluxo temporal. Cara, as paradas estão saindo de controle. Vamos ver aqui as novidades. Seguimos com a nossa série de sistemas de Metal Fight Beyblade, e hoje, depois de saber que o sistema Hybrid Wheel ficou 2 anos sendo fabricado e distribuído, graças à sua solidez em termos de jogo e estrutura, a Takara Tomy mudou um pouco a dinâmica do jogo. A ideia foi evoluir os Beyblades e eles conseguiram. Big Bang Pegasus, de fato eles estão mexendo no fluxo temporal das coisas. Calma lá, mano. Beyblade tá ficando sério demais, como já vimos no outro vídeo, que a nossa linha do tempo foi alterada para a linha do tempo de Beyblade, porque lá em Hong Kong e Taiwan tem político fazendo um campeonato de Beyblade, tudo é decidido por Beyblade, deu problema, as pessoas precisam de Beyblade, o negócio saiu do controle, virou um fenômeno absurdo. Se já tiver online esse react, vai lá assistir. De uma forma bem interessante com o sistema 4D ou 4D System. Esse daqui é o sistema que foi lançado como penúltimo sistema de Metal Fight Beyblade e foi marketeado na 3ª temporada, que nós conhecemos aqui no ocidente como Beyblade Metal Fury, mas foi lançado no Japão como Metal Fight Beyblade 4D. A ideia desses Beyblades é que nós tivéssemos ainda mais possibilidades de interação com os Beyblades, ou seja, nós teríamos várias alterações de modos, alterações de performances e conseguiríamos ter batalhas ainda mais... Eu pausei a notificação de novo, gente, desculpa, depois eu volto. ...dinâmicas e muitas vezes mais agressivas, tornando o jogo mais interessante e finalmente implementando mecânicas de fato nos Beyblades, que era uma grande característica da primeira geração, e nessa segunda geração foi alvo de muitas críticas, porque os Beyblades eram relativamente simples em relação aos da primeira geração, tornando essa falta de comentário e análise em relação a isso, fazendo um comparativo com alguns outros tipos de jogos, né? Mecânicas alvo de muitas críticas de quem acompanhou a primeira geração. Agora chegou a hora da redenção de Metal Fight Beyblade, implementando aqui novas peças, novas características que a gente vai explorar as principais delas nesse vídeo. Como os demais sistemas de Metal Fight Beyblade que acompanhamos aqui no canal nessa série, nós sabemos da estrutura básica dos encaixes, onde nós temos o Face Bolt, onde fica o emblema, a arte que representa o Beyblade. Em seguida nós temos a Clear Wheel, depois nós temos a Metal Wheel, seguido da... Faz sentido ele ter a tinta por cima para evitar a ferrugem e outras características negativas, mas pô, dá um visual meio camelô pra Beyblade, pô. Sacanagem. Nova peça implementada dá um jeito de mudar essa tintura aí pra outra coisa, pô. Sistema 4D, que é a 4D Bottom. É claro que nem todos os Beyblades do sistema 4D vêm com essa parte de baixo especial. Nós temos aqui muitos Beyblades que seguem com o mesmo padrão clássico que nós conhecemos, com o track e a bottom separados. Então, não são todos que vêm com a 4D Bottom, são alguns seletos, onde nós podemos fazer customizações e essas pontas especiais têm mecânicas inclusas nelas também. Mas não só isso. Bom, sabemos que a estrutura acaba sendo a mesma, então nós também precisamos daquela pequena ferramenta para poder desmontar e remontar os Beyblades. Então isso aqui também não mudou para que haja compatibilidade de peças dos sistemas anteriores. O sistema 4D ele é bastante variado e traz muitas possibilidades interessantes, principalmente no que diz respeito a peças que foram separadas em 2 partes. A exemplo disso, posso pegar a Clear Wheel do Pegasus, que recebeu aqui uma segunda peça chamada de PC Frame. Nós podemos separar essas 2 peças aqui para que nós tenhamos uma customização maior dentro da estrutura do Big Bang Pegasus. Mas um dos adicionais mais legais que nós tivemos nesse sistema foram as Metal Wheels, que receberam também 2 peças diferentes, onde nós tínhamos o núcleo e a parte externa, para que separadas a gente pudesse fazer modos diferentes, e isso acontece em quase todos os Beyblades do sistema 4D. Aqui nós temos possibilidades maiores de colocar modos diferentes para as peças. O Pegasus oferece, por exemplo, modos diferentes para que você encaixe o núcleo em relação à Metal Wheel externa, para que ele tenha pontos de impacto diferentes e consiga interagir na batalha de formas diferentes. Não é diferente do que nós vemos, por exemplo, na Fang, que veio também na evolução do Leone, onde nós tínhamos o modo de defesa e apenas virando a peça de cima nós tínhamos o modo de contra-ataque, para que ele tivesse um padrão diferente de interação.
Tem modo de contra-ataque. Como é que funciona o contra-ataque em uma Beyblade, meu Deus do céu? Ação na batalha. Essas mecânicas próprias Achei que só devia ter ataque e defesa. Ou resistência, né? Tem modo de contra-ataque. Pô, a Beyblade bate em você, a sua dá uma pirueta e dá um chute na outra Beyblade. O que acontece, porra? As Metal Wheels acontecem em vários modelos diferentes. E não cabe aqui no vídeo ficar mostrando cada uma delas porque vai ocupar muito tempo. Por isso temos análises separadas para cada uma dessas. Você coloca uma peça que dá mais atrito na hora da colisão. Mas qual que seria... Eu consigo entender, dá pra compreender. Mas qual que é a diferença disso pra uma que é de defesa / resistência? É porque eles artificialmente usam, tipo, essa aqui vai dar mais atrito, mas a peça vai zoar um pouco mais o balanço da sua Beyblade, ou algo do tipo. Beyblades, para que a gente entenda que há modificações, mas eu garanto... A ponta do peão é verdade, né? Tem a ponta que deixa ele mais doidão, tem a ponta que deixa ele mais estável, tem a ponta que deixa gerando mais tempo. Você que elas possuem mecânicas e interações diferentes, essas alterações de modo que ocorrem de maneira manual fazem com que os Beyblades tenham um potencial muito interessante para vários tipos diferentes. A exemplo disso... Assim, beleza, se uma Beyblade bota mais atrito, ela também vai ter o impacto desse atrito que ela botou com a outra Beyblade, né? Tipo, ela não joga todo o resultado do impacto para adversária, ela também absorve aquilo. Então o resultado do atrito é nos dois. Só que aí a Beyblade que está usando o atrito, ela já tem uma composição otimizada para absorver esse atrito. Eu trago um dos mais populares aqui, que é o Flash Sagitário. Curiosamente, ele vem com o mesmo combo do Flame Bixes, da série Maximum que eu comentei no vídeo anterior. Mas essa Beyblade é muito esquizofrênica, cara. Caraca, os caras são muito criativos, cara. Tem Beyblade baixinha, tem Beyblade alta pra caramba. O Flash Sagitário possui uma configuração muito interessante que seria de resistência, e você pode ver que ele fica bastante circular, com pontos de contra-ataque interessantes na sua estrutura, mas quando a gente desmonta ele para entender o segundo modo, podemos observar que a sua Metal Wheel é destacada em duas peças, como comentei. E elas estão com padrões, né? Elas estão ali com um engraving, né? Estão com um trabalho ali estético para fazer uma moldura. Ele não tá só um pedaço de metal, né? Não, é como se fosse um arco de arquitetura ali, né? Pô, parece uma... Tá, como se você encontrasse seja numa arte clássica, numa arte nouveau, num negócio grego, né? Num palácio, num castelo. O negócio tá chique, pô. E característica do sistema 4D para a maioria dos Beyblades lançados nesse sistema, nós podemos, portanto, virar uma das peças e encaixá-la dessa forma. Uma Beyblade focada em defesa pode ser focada em absorver o impacto e dispersá-lo pela estrutura, ou ser focado em arremessar as Beyblades para longe com atrito e irregularidades na Blade. Caraca, mano, que doideira. Ao montar o Beyblade de volta, você percebe... E é foda que você não vê, né? A Beyblade toda, pô, cheia dos padrões bonitos ali, um trabalho... Você não vê nada disso, né? Tanto porque tem um negócio que fica por cima, quanto porque a Beyblade tá girando. Tudo bem que é transparente, dá pra fazer uma textura ali, né? Você vê uma textura específica, mas ela tá girando, você não vê nada. Percebe que ele fica extremamente oval, muito mais agressivo do que estava antes. Verdade, né? Ele tá oval, caralho. Pô, a Beyblade oval, mano. Tem Beyblade triangular também. E agora você tem uma das... Beyblade quadrada, Beyblade retangular, Beyblade trapézio. Combinações mais poderosas para ataque. Portanto, durante a montagem do seu Beyblade, você deveria... Aquela Beyblade pentagrama, Beyblade judaica, estrela de Davi. Mano, não tem limite, não tem limite. O cara vai usar para invocar Salomão, sei lá. Escolher o modo que você quer utilizar para ele. No caso do Fang Leone, eu vou deixar aqui no modo de defesa para que a gente consiga fazer a montagem da maneira mais adequada, colocando então o track, em seguida prendendo com o Face Bolt. Damos aquela parafusada básica. Com o auxílio da pequena ferramenta, a gente dá uma apertadinha, não muito, para não prejudicar a estrutura do Beyblade, e encaixamos a ponta de desempenho, a bottom,
com um clique como já estamos acostumados. Então Feng Leone está pronto e numa configuração clássica, porém com a opção de alteração de modos da sua Metal Wheel. Quanto ao Pegasus, a gente precisava escolher os modos da Metal Wheel, em seguida nós tínhamos diferentes modos para o PC Frame, que é outra peça que vem aqui inclusa, então já temos outra alteração de modos e por fim colocamos a Clear Wheel por cima, encaixamos a 4D Bottom e só fechamos toda a estrutura dele com o Fence Bolt do Pegasus. Mais uma vez, uma apertadinha e temos aqui o Big Bang Pegasus FD, que é o nome da peça. E qual que é o bagulho diferente aí? Final Drive. Essa é uma peça inteira que não separa o track da bottom. Ele é uma peça só porque ele tem um funcionamento único. Quando o Beyblade começa a girar rápido na arena, logo após o lançamento, as abinhas se expandem e revelam uma ponta plástica, para que o Pegasus consiga ter um padrão de movimento um pouco mais controlado. Conforme sua rotação vai diminuindo de acordo com o decorrer da batalha, essas abinhas voltam para o centro e revela uma ponta plana de borracha para que o Pegasus acelere e consiga dar golpes mais potentes nos seus oponentes, por isso, um golpe final, Os caras são muito engenheiro de Beyblade, cara. Meu Deus do céu. Drive. Muitos dos Beyblades do sistema 4D, ou 4D em inglês, dispõem dessas peças especiais, esses drives especiais que possuem mecânicas muito interessantes. Dentre as mais populares nós temos o Phantom Orion, que vem com o Bearing Drive, uma das peças mais cobiçadas de Metal Fight Beyblade por possuir um rolamento aqui dentro, coisa que era bastante comum no Wolborg de Bakugan Shoot Beyblade, veio só muito tarde no sistema de Metal Fight Beyblade. Mesmo assim, era um sistema que usava um rolamento para que o Beyblade girasse por muito tempo e mantivesse a resistência, considerando toda a sua estrutura, já que a sua peça externa da Metal Wheel jogava todo o peso para a extremidade e fazia com que o Beyblade tivesse mais tempo de giro. Outra peça bastante popular era do Variaris, que possuía uma estrutura como um todo muito única. Ele era uma peça só, Isso é maligno, mano. não possuía Clear Wheel e possuía também o drive especial do sistema 4D. Chamado de Delta Drive, ele possuía 3 pontas de desempenho diferentes, sendo uma de ataque, uma de defesa e uma de resistência. Era um Beyblade que possuía 3 modos diferentes e nos faz lembrar de algumas coisas como a saudosa... Não é triangular, essa aí é quase um hexagrama essa aí, mas não tô falando triangular mesmo. Triangular. Pontuda, mas você tá quase. Dranzer F, que possuía exatamente a mesma mecânica na sua Blade Base. Então temos um retorno interessante de mecânica aqui em um Beyblade que é bastante assustador, bastante agressivo, porque essa parte de cima é inteira de metal e as partes amarelas aqui são feitas para defender ou amortecer os golpes. Cara, que doideira, né? Amortecedor de Beyblade, mano. Os caras são muito inteligentes. Muito interessante como esse Beyblade foi produzido e ele é uma coisa bastante única em Metal Fight Beyblade. Também podemos mencionar aqui o Extreme Drive que veio no Diablo Nemesis, que era o chefão final, o Beyblade definitivo, o vilão, aquele que é super pesado, super agressivo e com mecânicas incríveis. O Extreme Drive oferecia aqui uma ponta plana plástica, mas você poderia alterar para uma ponta de resistência muito mais controlada, assim como a Blade Base da Dranzer S. A melhor característica, contudo, era um bônus que esse Extreme Drive possuía, que com a montagem adequada para o funcionamento dessa mecânica, era muito interessante em termos de funcionamento. Nós precisávamos montar diferente, pegando a parte do núcleo, colocando embaixo a parte externa, para que ela ficasse de giro livre. Em seguida, podemos continuar a montagem do Beyblade normalmente, apenas encaixando o Extreme Drive aqui. Esse Beyblade adquiria uma característica muito única, além de ter o seu centro de gravidade jogado totalmente para baixo, ele possuía essa parte de giro livre aqui fora, o que causava uma movimentação muito estranha na sua ponta de desempenho, que fazia com que ele ativasse a ponta de resistência por vezes,
ou mantivesse o ataque. Ele ficava alternando conforme ele recebesse golpes dos oponentes, e isso fazia com que esse Beyblade fosse muito instável nesse modo, variando entre ataque e resistência. O vilão que usava ele era meio doidão da cabeça também? Conforme o giro livre dessa estrutura aqui e de como ele recebia os golpes dos oponentes. Bem interessante esse mecanismo, uma mecânica muito legal para um vilão final. Também não podemos deixar de mencionar... Cara, a Beyblade tem um modo que ela fica maluca. Isso, e o vilão da temporada também. Eles conseguiram, não sei quem veio primeiro, né? A Beyblade com a mecânica ou o vilão temático que resultou na Beyblade. Eu imagino que seja a Beyblade com a mecânica, e aí eles fizeram um vilão temático que combinasse com a Beyblade. Mas de qualquer forma isso é muito foda. Isso é muito legal. O L-Drago, que é um dos mais populares Beyblades da série Metal Fight. O L-Drago Destroy cumpre com o que ele sempre fez desde a sua primeira versão no sistema Hybrid Wheel. Aqui nós temos dois modos para o L-Drago, e na parte de baixo ele vem acompanhado do Final Survive, onde tínhamos com o lançamento... Os nomes, cara. Estão mandando os golpes especiais com muita energia, cara. Forte, a expansão dessas abinhas, para que ele entrasse no modo agressivo com uma ponta plana, e conforme a diminuição de rotação, essas abinhas voltavam para que ele tivesse uma ponta mais afiada para resistência. Isso, em teoria, faria com que ele, com as borrachas expostas, conseguisse equalizar a rotação e manter o seu giro por mais tempo. Contudo, ele é muito desequilibrado, porque a sua ponta afiada e o peso voltado para a parte de cima, nessa parte inteira de metal, faz com que ele seja bem desequilibrado. Mas como comentei, a gente pode ir do modo de absorção que o L-Drago possui com a borracha exposta, removendo a parte de cima, girando ela 180 graus e aqui deixando expostas as partes plásticas para que ele tivesse um contra-ataque maior, para que ele fosse mais agressivo. L-Drago, portanto, possuindo dois modos como sempre, um de equalização, um mais voltado para a ofensividade, também possuía uma alteração de performance automática na sua ponta de desempenho. A maioria dos Beyblades do sistema 4D possuíam essa alteração de modos de algo mais agressivo para algo mais voltado para defesa ou resistência. Variava bastante em termos de performance, mas basicamente o que a gente tinha era esse tipo de alteração, para que o Beyblade interagisse de formas diferentes com os seus oponentes, fazendo com que a batalha fosse muito mais ampla em termos de customização e, finalmente, como disse, aplicando aqui mecânicas que pessoas pediam há tanto tempo da Takara Tomy. Algo muito interessante também foi a alteração de modos automática que veio em alguns drives, mas também veio mecânicas boas, como o Bearing Drive, o Delta Drive, que variava bastante, o Extreme Drive, alongando por causa de dor nas costas, que é super interessante, mas foram poucos desses drives que foram lançados. A maioria vinha com uma track e uma bottom bastante padrão, ainda com materiais diferentes, com uma interação muito boa na arena, mas com pouca variação de alteração de modos. Mais uma vez, parecia que a Takara Tomy estava jogando muito seguro. Eles estavam fazendo o jogo ser bastante competitivo, fazendo o jogo ser bastante interessante, especialmente com esses modelos que eram mais pesados que os anteriores, com as alterações de modos e mecânicas, mas não tão exageradamente como foi na primeira geração. Isso agradou muito. Tem que ir de pouco em pouco, né? Se eles pulassem de 0 complexidade para 1000 de complexidade de uma edição para outra, ia alienar muita parte do público. Você tem que ir gradativo. Gradativo. Aí você chega na geração final e aí é maluquice, aí depois dá um resetzinho de novo. Desagradou alguns, mas com o tempo tornou-se extremamente popular, exatamente pelas pancadas fortes que esses Beyblades davam. Cada um deles possuía alteração de modos, cada um deles possuíam peças compatíveis com os outros modelos, para que você conseguisse colocar um Final Drive num Flash Sagitário, para que você pudesse colocar um Final Survive num Vari Ares, e assim por diante. Apenas a mecânica do Extreme Drive com alteração automática que dependia da roda de fusão Diablo. Mesmo assim, Beyblade 4D foi um sistema muito agradável. Muitas pessoas curtiram demais essa época porque aqui nós vimos realmente uma evolução para o jogo. A implementação de mecânicas, ainda que com várias limitações por conta dos pontos de contato de metal, tornaram o jogo
muito divertido e com certeza muitos são fãs demais dessa geração e dessa temporada em específico do sistema por conta dessas alterações de modos e mecânicas implementados. Era simplesmente fantástico ver tudo isso funcionando e as peças eram muito bonitas. Olha só como o Big Bang Pegasus é bem trabalhado em termos de detalhes, até nos pontos de contato onde nós tínhamos aqui o desenho de asas do Pegasus. É um Beyblade muito visualmente agradável que fazia com que as batalhas se tornassem visualmente também bonitas, não apenas pela movimentação dos Beyblades. E assim a Takara Tomy trouxe mais variedade para o jogo de uma forma bem sutil, deixando os Beyblades um pouco mais pesados e trazendo essas alterações e mecânicas novas pra gente poder customizar ainda mais os nossos Beyblades. É claro que no próximo episódio a gente vai explorar o próximo sistema de Metal Fight Beyblade, que foi extremamente controverso, principalmente na época. Não foi bem aceito pelo mercado, não foi bem aceito pelo público, mas eu admiro demais a ousadia que a Takara Tomy teve Agora que chega a Beyblade que dá tiro nos outros. ao implementar uma mudança drástica na arena. Vamos falar de Zero G no próximo episódio, que foi o último sistema de Metal Fight Beyblade. Mas a gente vai entrar nesses detalhes no próximo episódio. Por enquanto, essas são as principais características de Metal Fight Beyblade no sistema 4D. Possui aqui uma variação muito grande, o jogo muito interessante, muitas pessoas interessadas nesses modelos, porque realmente eram muito bonitos. Então, eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido um pouquinho mais a respeito desse sistema e também a respeito das alterações que a Takara Tomy fez em relação ao sistema anterior. Essa aqui quase caiu umas 3 vezes, né? Mas ela voltou pra ficar em pé certinho e ainda ganhou. Que ficou por 2 anos. Aqui nós tivemos que a Takara Tomy fez em relação ao sistema anterior, que ficou por 2 anos. Aqui nós tivemos um sistema um pouquinho mais complexo, com menos tempo de duração. Mesmo assim, muito bem implementado. Então eu agradeço demais a você que está acompanhando essa série, agradeço demais você deixar o seu comentário aí, o que é que você acha do sistema 4D, qual é a principal característica aqui, e se você aprendeu alguma coisa em relação a esse sistema também. Não esquece de deixar um gostei que me ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube e se inscreve para não perder nenhum episódio dessa série que já publiquei. E também o aqui no YouTube e se inscreve para não perder nenhum episódio dessa série que já publiquei e também o próximo que será. Quando isso acontece, rola o quê? Tipo, as duas saíram da arena, mas uma explodiu. Quem vence? Deixar um gostei que empate ou quem explodiu perde? Me ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube e se inscreve para não perder nem ver o que aconteceu. Vamos ver em câmera lenta, replay em câmera lenta para ver o que aconteceu. Ela quica aqui, ela a preta joga a azul e vermelha para fora e a preta se desfaz. Pô. Aqui explodiu. Ó, quem saiu primeiro foi a azul e a vermelha. Mas quem explodiu foi a preta, pô. Foi não? Olha lá. Ó. Vamos ver quem sai da arena primeiro. Pra mim que ela explode e a outra tá fora. Essa aqui tá fora da arena já, ué. Sobrou nada, mano. Ah, tem que tocar o chão? Ah, ok. Que será o último de Metal Fight Beyblade. A gente se vê numa próxima. Até lá. Muito doido, mano. Tô curioso pra saber onde isso vai dar, cara. Beyblade é uma parada que você... Quem tá de fora, né? Não dá muita bola, né? Tipo, legal, os peão doido lá que tem uns pontos de contato interessantes. Mas quando você vai ver a mecânica da coisa, é muito mais interessante, muito mais desenvolvido, muito mais complexo. Que doido. Muito legal. Adorei.